Bom, eu sou o Thiago Rodrigues, sou aluno da disciplina de Didática da Matemática e vou estar falando sobre minha experiência nessa disciplina, o que eu esperava, o que aconteceu no decorrer do ano. Bom, essa disciplina ela começou a ser dada no início do ano, de forma presencial, e nesse tempo, com poucos dias de aula, a gente entrou numa pandemia, né, em março. E a gente teve que voltar para casa por conta do distanciamento social, essas coisas. A gente voltou para casa e continuou tendo aulas de forma remota, né, online. A princípio a gente voltaria com 10 a 15 dias, só que a pandemia se agravou, se agravou e se agravou e a gente não voltou no prazo previsto, nem de perto. A gente é para voltar em 15 dias, a gente está até hoje, de março até hoje, dezembro, dia 10 de dezembro, ainda estamos, 11 de dezembro, ainda estamos aqui em casa, distanciamento social, pandemia, tudo ainda acontecendo. Nesse tempo, né, que a gente teve as aulas remotas, pouco tempo também, né, porque muitos alunos estavam reclamando porque não tinha acesso à internet, não tinha equipamento computacional para digitar as tarefas, as atividades, fazer um PowerPoint, algum slide, essas coisas. E então a FT suspendeu o calendário por um certo tempo. E em outubro, com a pressão do MEC, a UFT elaborou um processo para volta às aulas. A gente voltou novamente, só que ainda de forma remota, retomamos as disciplinas de novo, algumas disciplinas, e didática da matemática foi uma das que retornaram nesse período até dezembro. E a professora Deifler, que era a mesma professora do início do ano, voltou também, o seu contrato tinha vencido, mas ela voltou como professora convidada e está ministrando essa disciplina para a gente. Novamente, a gente está continuando, né? E a gente está já na reta final dessa disciplina. E o que eu esperava, né, dessa disciplina, eu esperava aprender diversas coisas, como me portar como professor numa aula, né, como ser um professor didático, como planejar uma aula, que formas utilizar para dar uma aula melhor, fugir do tradicional, dar uma aula que seja interessante para meus alunos. Isso, como professor em formação, eu tenho que aprender essas coisas. Eu acho que esses objetivos foram alcançados. A gente fez leu diversos textos, fez diversas atividades que contribuiu bastante para a gente, para a formação da gente como profissional, profissional da educação. A gente fez um estudo de um material didático, de um material didático, de um conteúdo didático. Apresentamos esse estudo para a professora, ela fez correções e tudo mais, a fim de dar uma aula didática para nossos colegas, né? A princípio seria para os nossos colegas mesmo da sala de aula, e a professora ia avaliar como que a gente deu essa aula, se a aula foi boa, e apontar sugestões e críticas construtivas para contribuir para a gente como professor, né? Porém, com a pandemia, novamente não pudemos gravar essa aula, porque a gente não tinha gravar aula, a gente não pôde dar essa aula de forma presencial, e a professora achava que é importante, eu também acho que é importante a gente dar essa aula porque não basta a gente ficar na teoria, né? Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, aquilo e aquilo. Mas se a gente não praticar, a gente não consegue aprender de fato, né? Então a gente fez o estudo desse material didático, eu escolhi a disciplina de geometria plana, no qual eu me identifico, congruência de figuras planas. Eu dei a aula, só que como não poderia ser presencial, eu gravei, todos fizeram isso, né? Gravamos a aula e postamos e encaminhamos o link para a professora no AVA para avaliação. E todos fizeram isso, todos tiveram essa experiência que eu acho que foi muito bacana. Só foi um pouco chata para gravar porque
a gente que tem celular não tem um aparelho, não tem uma câmera de qualidade e a memória do celular é bastante pouca, e um vídeo com a resolução que o celular tem fica um pouco grande, né? Mas a gente conseguiu, a gente fez um jogo de cintura, a gente conseguiu, eu pelo menos eu consegui, né? Eu falo por mim, eu consegui gravar essa aula e postar no YouTube e encaminhar o link para a professora para fazer a avaliação. E eu acho que foi muito bom essa aula que eu dei, né? Dei alguns deslizes, algumas coisas que ainda vou aprender ainda como se dá uma boa aula. Aprendi a fazer um plano de aula, achei um pouco difícil também fazer um plano de aula, eu tive que ler bastante, procurar ler bastantes planos, exemplos de planos para dar essa aula. Eu tive dificuldade, né, para fazer esse plano, tive dúvidas, perguntei à professora que atendeu prontamente. A gente apresentou o plano para ela apresentou alguns errinhos bobos para a gente corrigir, a gente corrigiu. E agora eu posso dizer que eu sei, né, pelo menos fazer um plano de aula razoável, que seja legal, né? E a importância, né, do plano de aula, você ter um roteiro, é meio que você ter um roteiro, uma colinha para você não se perder na aula. Imagina se você for dar uma aula, não, eu vou dar aula sobre geometria plana. Eu gosto de dar o exemplo da geometria plana porque é uma das disciplinas favoritas. E você não tem um roteiro, você não sabe o que você vai fazer primeiro, o que vai fazer depois, aí vira uma bagunça, seus alunos não aprendem, você se perde na aula e não dá certo, não fica muito legal não. Então, o plano de aula é bastante importante para a gente, né, como que vai ser professor, e a gente aprendeu a fazer esses planos de aulas, vai ser cobrado também no estágio, então a gente já tem que saber fazer um plano de aula, um bom plano de aula, né? A gente apresentou seminários também bastante interessantes, textos interessantes que eu acho que como se diz, desperta, né, o senso crítico. São textos bastante legais que a gente lê e pensa, né, sobre esse texto. O texto que a gente apresentou, pois dentre esses textos que a gente ensinou, eu vou citar alguns aqui, né, a introdução à didática da matemática, os erros e obstáculos, o contrato didático, a transposição didática, né, que vai falar sobre as transformações que a didática teve ao longo dos anos, que ela surgiu lá na Grécia, né, com a definição de que ela é um processo prático de educação, né, o ensinamento de pai para filho já era considerado isso, né, didática. Ela foi e evoluiu até a didática que temos hoje. Ela pode ainda mudar, evoluir mais ainda, porque nada é perfeito, né? Então, está em constante evolução, constante crescimento e abrangimento. Nesses textos, né, a transposição didática, ela vai falar também sobre o saber a ensinar e o saber ensinado, né? Vai dizer que lá que para a gente ensinar, primeiro a gente tem que saber. Então não tem como a gente ensinar uma coisa se a gente não sabe também, né? Se são dois leigos no assunto, para ensinar uma coisa que não sabe também não vai dar muito certo. Mas também não adianta você saber sobre o assunto, mas você não sabe ensinar. Então é para isso que serve a didática. Para isso, a importância da didática é isso. Às vezes tem muito professor que sabe o conteúdo, mas não sabe ensinar, porque tem várias especificações, muitas especificações. Tem aluno que aprende de uma forma, aluno aprende de outra, tem aluno que pega mais rápido, tem aluno que pega mais lento, tem aluno que pegou, que passou já entendeu, da forma que passa já entende, tem alunos que já não entende. Então, você tem que estudar meios para superar esses desafios. Então, a didática é muito importante para isso. Ela vai falar também, vai abordar também sobre a matemática como
como construção, né, como uma invenção do homem, ou como uma descoberta, né? A matemática já existia, o homem foi e apenas colocou no papel, né? E a didática da matemática, né, que é essa que a gente está abordando aqui, a gente estuda didática geral e depois a didática da matemática. Então, a didática da matemática é uma especificidade da didática, né? Então, é um campo específico da didática, a didática da matemática. E, então, entra de novo o plano de aula, que eu falei sobre o plano, né? A importância do plano de aula, né? Já falei um pouco, mas eu vou falar mais um ponto, né, da importância do plano de aula. Por que você tem que planejar uma aula? Você tem que planejar o que você acha, né, que vai acontecer, o que você acha que você vai conseguir dar, mas você tem que planejar também os possíveis contratempos que possa vir a ocorrer durante a aula. Por exemplo, você vai dar uma aula no projetor. O projetor precisa de luz, de energia elétrica. Nesse dia falta energia, o que você vai fazer? Você vai cancelar toda a sua aula? Não, você planeja para isso. Não. Se eu não for dar aula no projetor, eu vou dar aula no quadro, vou aplicar uma atividade e seguir com a aula. Então, mais uma importância do nosso plano de aula. O plano de aula é muito importante, isso é abordado na didática. Então, a didática, né, ela propicia meios e instrumentos aos professores de modo que eles desenvolvam o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, né? Então, ou seja, ela é responsável por oferecer uma reflexão, né, aos docentes acerca de seu trabalho pedagógico, auxiliando, sobretudo, a pensar em uma prática dialógica que possa superar os problemas enfrentados diariamente no âmbito escolar. Os problemas você tem que elaborar estratégias para superar esses desafios que possam vir a ocorrer. Então, não vou falar muito, porque é uma disciplina inteira, o semestre inteiro, mas é isso, a didática é muito importante e o que eu esperava da disciplina era isso, né? Que do tanto que se fala de didática, quando a pessoa fala, tipo, uma didática como substantivo, né? Como isso. Como substantivo não, como um adjetivo. Você tem que ser didático, um professor didático, um professor que dá aula com excelência, né? Que abrange a todos. De várias formas também, né? Você não sai do tradicionalzão no quadro e giz. Importante também, né? Isso, ser didático. Sair do cotidiano, do tradicional e procurar abranger. Como eu disse, né? Às vezes o aluno acha espetacular a aula no quadro, entende tudo. Mas há outros que não, outros você tem que enxergar, você tem que mostrar para ele as propriedades, mostrar tudo para eles de outras formas. Você vai ensinar geometria, você vai ensinar álgebra. É bom sempre mostrar com material didático manipulável. A minha aula didática eu utilizei régua, compasso e transferidor. Eu vou dizer, por exemplo, uma área da geometria plana, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Lá eu falo para eles fazer e medir com transferidor. Eles medem com transferidor, eles percebem que o ângulo é realmente de 180 graus a soma. As propriedades, os casos de congruência, né? Lado do ângulo lado. Eu não apresentei no quadro, não escrevi. Eu apresentei atividades para eles utilizar os material didático manipulável para que eles possam perceber os casos de congruência. E eles perceberam utilizando os materiais manipuláveis. Então isso é muito importante mesmo, porque lá
dessa forma se ensina melhor. E então é isso, muito importante mesmo a didática da matemática. E a professora ministrou muito bem também, a professora foi muito didática também, né? Porque a professora da disciplina, né, de didática, porque ela fez o planejamento, o plano de ensino, e construiu com a gente o plano. Eu achei isso muito importante. Nenhum professor da UFT que eu estudo, da universidade que eu estudo, nunca fez isso. Ela mostrou o plano de aula e pediu sugestões. Eu acho muito importante também. Inserir o aluno na sua construção do plano de aula. Achei muito importante. Parabéns à professora. E gostei bastante. E a gente está chegando ao fim, né, da disciplina. Chegando ao fim do semestre, agora no final do ano, por conta de tudo que eu já disse aí no começo do vídeo, né, da pandemia e tudo mais. E é uma disciplina que eu vou levar para sempre, né? Porque eu não gosto muito de disciplina pedagógica, mas há certas disciplinas que são importantes. E didática é uma delas.